paz seja convosco. A nossa meditação de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 27. Nós vamos ler até o 31. Esse é um trecho da parábola do rico e Lázaro. Se você ainda não assistiu o culto do último domingo, dia 29/3, convido você a fazê-lo antes de assistir esse vídeo. Nele eu exploro um pouco mais esse texto que vamos ler. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Diz assim a palavra do Senhor. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, verso 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus está falando com os fariseus e tratando a questão do mau uso das riquezas. O rico da parábola foi para o inferno, porque negligenciou a sua riqueza e o ensino das Escrituras. O texto lido não se aplica apenas para incrédulos, mas especialmente para os crentes que ficam procurando respostas para aquela velha e famosa pergunta: se os sinais acompanhariam os crentes, por que não vemos paralíticos andarem, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem nos nossos dias? Bom, eu tenho 2 respostas para essa pergunta. Primeira, essas coisas podem não estar acontecendo aqui no nosso contexto, mas se você conversar com algum missionário, você vai se surpreender com os sinais que Deus continua fazendo. Segundo, porque as Escrituras são suficientemente eficazes ou eficazes para a salvação do homem. Queridos, nós precisamos entender que os sinais operam nos sentidos, especialmente na visão. Mas a Escritura, ou seja, a Bíblia, opera na alma, toca o espírito do homem, Hebreus 4:12. O testemunho dos olhos não se compara ao testemunho do Espírito. Jesus disse que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. Essa história de que os incrédulos irão se converter com os sinais, isso é falácia. Por que é uma falácia? Por 2 motivos também. Porque o homem e a ciência moderna sempre buscarão uma explicação racional para os milagres. Segundo, porque a Escritura nos mostra cenários muito diferentes. Eu te dou alguns exemplos. Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 7, diz que Herodes, o tetrarca, ouvira dizer que Jesus realizava muitos milagres. E o texto sagrado nos diz que ele se alegrou muito em ver Jesus e desejou ver algum milagre, mas ainda assim escarneceu dele e o tratou com desprezo. Mateus 14:2 diz que ele, Herodes, imaginou que João Batista havia ressuscitado dentre os mortos quando ouviu falar de Jesus. E isso deixou assustado, porém jamais se arrependeu e nem foi conduzido para mais perto de Deus por causa dos milagres. Outro exemplo é Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas logo depois os judeus planejavam matá-lo. João 12:10. O que dizer de Jesus que ressuscitou, apareceu aos discípulos e depois o texto diz, 1 Coríntios 15:6, que ele apareceu para mais de 500 irmãos e ainda hoje é motivo de escárnio. Alguém já disse que o maior de todos os milagres não surtirá efeito sobre aqueles que estão resolvidos a não crer. Sendo assim, irmãos, eu os convido a anunciar as boas novas, a palavra do Senhor. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra de Jeremias 23:29.
Este é um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo dizia que deveríamos falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Ele sabia que as Escrituras eram suficientes para a edificação, para a salvação do homem. É este o tempo, é agora, é urgente. Que Deus te abençoe, que Deus continue ministrando ao teu coração. Um grande abraço, na paz do Senhor.